Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mergulhando na Reforma Íntima. Eu sou a Carolina Menezes e hoje, junto com o Felipe, a gente vai conversar sobre um tema que mexe muito com quem trilha o caminho da mediunidade, as pressões por testemunho. Felipe, tudo certo por aí? Tudo ótimo, Carol. E já começo dizendo que esse capítulo do livro da irmã Cidufo mexeu comigo. Sabe, essa ideia de que o trabalho espiritual é coletivo, mas cada um tem um papel muito específico, me faz pensar em como a gente às vezes esquece da importância do grupo, né? Totalmente. E nesse relato, a dona Modesto liderando a equipe, organizando tudo para mais uma excursão de socorro. É bonito ver como cada um tem sua função, mas ninguém faz nada sozinho. Exatamente. E nesse capítulo nós temos a equipe da dona Modesto trabalhando com o irmão Ferreira, ex-cangaceiro que virou um corajoso defensor do bem trabalhando nas regiões abismais. Ele traz toda aquela força, daquela experiência de quem já viveu o lado sombrio, mas agora usa isso para proteger e servir. É quase como se o passado dele fosse reciclado, né? Sim, e o mais bonito é que ele não é só um protetor, mas também um exemplo de que ninguém está fora da misericórdia divina. A dona Modesto até fala que ele é um cangaceiro do Cristo. Eu acho isso tão simbólico, porque mostra que a proposta de Deus é sempre de inclusão, de recomeço, mesmo para quem já errou muito. E tem um detalhe que me chamou a atenção. A equipe não é só formada por espíritos evoluídos, mas por gente que está aprendendo junto, errando, acertando. Isso me lembra o que a gente falou no episódio sobre disciplina dos desejos, lembra? Que o grupo potencializa a transformação. Aqui, o grupo é literalmente uma rede de apoio, tanto para o médium quanto para os espíritos em sofrimento. Exato. E é interessante como a preparação deles é cuidadosa, mas também cheia de confiança. Eles sabem que vão enfrentar desafios, mas confiam na liderança da dona Modesto e na coragem do irmão Ferreira. E claro, cada um ali tem sua história, seu passado, mas todos estão unidos pelo propósito do bem. Agora, Carol, vamos falar do Sinésio, né? Porque ele é o centro dessa experiência toda. Ele foi escolhido para ser a chamada isca mediúnica. Eu confesso que esse termo sempre me deixou meio desconfortável, mas faz sentido dentro do contexto do resgate espiritual. O Sinésio, com toda a sua resistência moral, serve como um polo de atração para entidades em sofrimento. É arriscado, mas tem um objetivo muito claro. E o mais curioso é que, mesmo sendo um médium experiente, ele não está imune à pressão espiritual. Logo cedo, ele já começa a sentir irritação, aflição, pensamentos negativos. E tudo isso sem motivo aparente. É a obsessão se manifestando, né? E o grupo, em vez de intervir logo, espera o momento certo. Isso me fez pensar em como às vezes a gente quer resolver tudo rápido, mas tem situações que precisam amadurecer para que o aprendizado aconteça. Sim, e tem uma fala da dona Modesto que eu achei muito forte. Estamos aguardando o bote. Sinésio é bem resistente, confie. Ou seja, existe uma confiança no preparo moral do médium, mas também uma consciência de que o sofrimento faz parte do processo. E aí entra a questão, até que ponto esse sofrimento é uma bênção? Pois é, Felipe. Eu fico pensando nisso também, porque olhando de fora parece até injusto, né? O médium tá ali se esforçando, buscando crescer, e mesmo assim passa por essas provações. Mas como a dona Modesto explica, é justamente por ter reservas morais que ele pode participar dessas experiências sem grandes riscos. E no fim, ele não só ajuda a resgatar o espírito obsessor, mas também fortalece a própria resistência espiritual. E tem um ponto que me tocou, a diferença entre o sofrimento do médium e o do espírito obsessor. A equipe deixa claro que, por mais difícil que seja para quem está encarnado, a dor dos desencarnados presos às próprias lembranças e emoções é ainda mais intensa. Isso muda completamente a nossa perspectiva sobre obsessão, né? Muda sim. E me lembrou muito do que a gente discutiu no episódio sobre arrependimento e perdão. Às vezes a gente só vê a vítima, mas esquece que o obsessor também é alguém em sofrimento, precisando de amparo. E nesse caso, a oração coletiva foi o ponto de virada. Quando o Sinésio ora com sinceridade, acontece aquela explosão de luz. E o espírito obsessor é amparado. É bonito ver como a prece tem esse poder de libertação, tanto para quem ora quanto para quem recebe. E no fim das contas, a mediunidade vira uma ponte de cura, né? Não é só sobre o médium, mas sobre todo um processo de acolhimento, aprendizado e transformação. E claro, exige coragem, disciplina e muita confiança no amparo espiritual. E aí entra o alerta da dona Modesto sobre a vigilância moral. Ela fala que mesmo com todo o preparo, o médium precisa estar sempre atento porque as pressões espirituais não dão trégua. Isso vale para todo mundo que trabalha no bem, né? Não é porque a gente está tentando acertar que vai ficar livre das provas. Com certeza. E eu lembrei de um caso de sala de aula, Carol.
Uma vez eu estava dando aula e um aluno começou a me provocar, sabe? Naquela coisa de testar o professor. Eu quase perdi a paciência, mas respirei fundo, tentei manter o autocontrole e, no fim, consegui transformar a situação em algo construtivo. Claro, não é a mesma intensidade de uma obsessão espiritual, mas acho que o princípio é parecido. A gente é testado o tempo todo e precisa vigiar para não cair nas armadilhas do próprio ego. Nossa, faz todo sentido, porque no fundo a mediunidade é só um dos campos onde a vigilância é exigida. No dia a dia, em qualquer situação, a gente pode ser chamado a testemunhar nossos valores. E como a dona Modesto diz, não é para ostentar grandeza, mas para usar a luz que a gente conquista para ajudar a dissipar as trevas do mundo. E é interessante como o texto termina lembrando que, mesmo com todo o conhecimento, a gente ainda não faz ideia da complexidade do mundo espiritual. Tem muita coisa entre o céu e a terra que a nossa sabedoria não alcança. Então, humildade e vigilância sempre, né? Sempre. E acho que fica esse convite para a gente olhar para as nossas próprias pressões, sejam elas espirituais ou emocionais, como oportunidades de crescimento. E, claro, confiar que nunca estamos sozinhos nesse processo. Felipe, obrigada pela troca de hoje. Foi profundo como sempre. Eu que agradeço, Carol, e obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Espero que esse episódio tenha trazido reflexões e, quem sabe, um pouco mais de coragem para enfrentar as batalhas invisíveis do dia a dia. Até o próximo episódio, pessoal! Até a próxima, gente. Se cuidem, fiquem em paz e continuem mergulhando com a gente na reforma íntima. Tchau, Felipe. Tchau, Carol. Tchau, ouvintes.